aí, está começando mais um programa da Gi pela TV Brusque, canal 21 da NET. Sejam todos muito bem-vindos num oferecimento de Lemos Esportes e Movimente Academia. 2 recadinhos para vocês. Começou o Liquida Total Lemos Esportes, Lemos Calçados. Vai lá, pega o teu tênis, o teu look novo para treinar e também na academia, na Movimente. As aulas começando, a gente vai lá, já prepara um lugar para tu treinar, para olhar um pouquinho de ti, para ti. E eu estou aqui hoje justamente para falar de um tema polêmico, que é volta às aulas. Será que é tão polêmico assim? A gente colheu algumas informações, por isso que eu chamei ela aqui, uma querida Sabrina Groh, seja muito bem-vinda. Obrigada, Gi. Ela que está à frente do Mães que Brincam. Eu só digo uma coisa para vocês, sigam ela, porque tem muita coisa legal, tem muito conteúdo, né? E nós vamos falar do quê? Então, é como se fosse um bate-papo de mãe, né? Afinal, assim, é a mãe que abraça a causa, a mãe que cuida, a mãe que faz. É isso? Eu costumo dizer que a mãe, ela é o centro da casa, né, Gi? Porque é a mãe que vai no mercado, é a mãe que... eu sempre falo assim, a mãe ela tem que estar muito bem, porque a energia dela contagia a casa inteira. Então, se a mãe está agitada, o filho fica agitado. Uma mãe braba querendo quebrar a casa, Deus o livre, contagia mais ainda, né? Sim, verdade. E em tempos de pandemia, que está todo mundo meio que isolado em casa, fica mais difícil ainda. Fica mais difícil ainda. Então, a gente vai falar assim, a questão agora da volta às aulas, algumas crianças já voltaram, o teu filho já voltou, o meu vai voltar semana que vem, e a gente fez essa enquete, né? Nas redes sociais, e o povo está meio dividido. Eu perguntei assim, o teu filho já começou, vai começar, ou não e nem vai? O meu ficou 80-20, de que vão, e o teu ficou? O meu ficou quase que meio a meio, assim, e é curioso porque essa questão de voltar à escola, a gente tem muita vontade, mas por outro lado a gente fica um pouquinho insegura, né? Fica com medo, né? Fica receoso, apesar de nas escolas a gente ver que vai ter essa questão da máscara, do cuidado. O meu filho, por exemplo, é daquele que eu preciso dizer, querido, tira um pouquinho da máscara, porque ele deixa. Sim, o meu também, ele é bonzinho com isso. Né? Mas quando eu falei para ele de voltar à escola, e aí fui explicar sobre a máscara, na hora ele falou, ai mãe, eu não vou conseguir. Aí, o que eu fiz com ele, né? Porque acho que essa vai ser uma situação difícil para toda mãe, né? O que eu fiz com ele? Eu disse, filho, para a mãe também é difícil. No início foi ruim, porque lá no meu trabalho eu preciso usar também todos os dias, né? Então, assim, para mim também foi difícil, mas ou a gente usa ou não dá para ir para a escola, então você tem que escolher. Olha e aí só, ele foi. É isso que eu digo assim, ó, é o pulo do gato, é ser inteligente, né? Sim. Como diz assim, ó, quem é o adulto da casa, né? Porque assim, ó, saber explicar para as crianças, e a Sabrina, quis muito ser mãe, estudou tanto essa questão da maternidade, que no começo da pandemia ela criou Mães que Brincam. Isso. E eu, como gosto de fuçar na internet, eu chamo aqui quem eu tenho afinidade. E a internet, o Instagram, ele vai fazendo a gente ficar assim, ó, íntimo da pessoa. Então, assim, ela posta muita coisa de brincadeiras, né? E nasceu disso, né? Da situação da pandemia. E o que uma mãe disse para ti, que te chamou a atenção, que foi o pulo do gato? Sim, é uma coisa que, assim, meu sonho de vida sempre foi ser mãe, né? E meu marido tinha muito medo, e aí, assim, a gente acabou fazendo isso mais tarde. E foi muito bom, porque daí a gente faz isso com maturidade, né? Também foi muito positivo. E aí, já no primeiro mês, eu ficava assim, o que se faz com um bebê de 1 mês? Porque eu já queria fazer coisa, né? Sim. Aquela ansiedade da gente já querer viver aquilo com intensidade. Então, eu sempre fui pesquisando muito para fazer as coisas com o Guilherme. Eu não sou pedagoga, mas, assim, eu sou uma pesquisadora do que fazer, né? E sempre nesse lado do brincar. E aí, no meu trabalho, teve uma mãe que, assim, quando começou a pandemia, para a gente, eu enxerguei aquilo, assim, eu até fiz um vídeo que eu disse assim, gente, eu sei que é difícil, eu sei que tem gente doente, tem gente morrendo, mas, assim, existe um outro lado. Quando que a gente vai ter a oportunidade de poder passar tanto tempo com os nossos filhos, só com a nossa família, porque no fim a gente fica vivendo muito em função dos outros, né, Gi? Exatamente. Né? Então... E esse é olhar o lado bom que a pandemia nos trouxe. Quantas crianças que ficavam o dia todo nas escolas puderam se aproximar, estreitar os laços com os pais. Né? E essa mãe falou o que para ti? Que ela não conseguia brincar, não sabia brincar. Sim, daí ela chegou para mim, porque eu já estava 1 mês assim com dó já de voltar a trabalhar, porque a gente ficou de lockdown e aquela coisa toda. Daí ela chegou para mim e falou, ai, Sá, tá tão difícil com a minha filha, porque ela tá impossível. Aí eu disse, ela tá na fase dos 2 anos, 3, daí eu falei, olha, com o meu filho,
eu sempre dizia para ele, eu não brinco com criança birrenta. E para ele era o fim eu não brincar. Aí ela olhou para mim e ela falou assim, esse aqui é meu problema, sabe? Porque eu não sei brincar. Sim. E naquele momento ela falou aquilo com um pesar tão grande, não é porque ela não queria, mas era porque ela não sabia. E aquilo me tocou no sentido de que, assim, a gente, às vezes, é muito de apontar o dedo para o outro, né? Ah, por que você não brinca? Por que a mãe não faz isso? A gente julga muito, assim, né? Acho que é até um pouco da nossa cultura, sim, né? Sim. De apontar o dedo e julgar. Mas naquela hora eu entendi que não era isso. Às vezes não é porque as pessoas não querem, mas é porque as pessoas não sabem. E aí foi onde me despertou essa vontade de começar a comunicar aquilo que a gente faz dentro de casa. Sim, maravilha. Gente, a gente vai fazer assim, ó, como é um bate-papo, eu digo assim, é um bate-papo de mãe aqui, né? Então a gente vai um pouquinho para frente, vai um pouquinho para trás, volta à questão da escola, fala um pouquinho de comportamento, até porque, assim, ó, muitas mães ficam assim, ó, meu Deus, o que eu vou fazer o dia inteiro com essa criança em casa? Sim. Né? Porque, assim, ó, querendo ou não, aquela mãe, quantas mães que tinham também o seu dia a dia, o seu trabalho de manhã, de tarde, e teve que parar, recuar, e de repente sim, não dava para fazer tantas coisas, e acaba colocando, querendo ou não, a culpa na criança, como se fosse assim, ó, eu tenho que ficar em casa para cuidar de ti. Não tem isso? Sim, tem. E eu penso assim, né, Gi, no fim, a gente fica tão, porque assim, não é, acho que o ruim não foi nem ter que ficar em casa, mas é aquela coisa assim de não poder fazer as coisas. Então, uma coisa é tu ter férias, né? Outra coisa é tu não poder ir num shopping, não poder ir pra praia, não poder mais ir com a família no mercado, né? Apesar de a gente ver muita gente fazendo assim, mas não é uma coisa que se podia fazer. Então, eu acho que restringiu muito, e aí, querendo ou não, é porque eu tenho que ficar com meu filho, né? E aí a gente começou a olhar, acho que muito para nós, e faltou olhar um pouquinho, talvez, a perspectiva da criança também. Sim. Até falando nisso, a gente fez a pergunta, a enquete assim, ó, o seu filho quer voltar para a escola? Sim. Eu perguntei assim lá em casa, o Bernardo e para o Vitor, que é meu sobrinho. E os dois falaram sim. Então, assim, ó, que muitas coisas acabaram voltando e as crianças, eu acho que foram as mais prejudicadas. Verdade. Talvez as crianças e os idosos. Sim. Porque foram aqueles que mais tiveram que ficar em casa. Né? Então, no olhar da criança, eles querem muito voltar para a escola. E eu estava conversando com a fono Thaís, a gente fez uma live lá no início, sim. E aí ela falou, Sá, as crianças, elas estão com um apego exagerado com a mãe. Eu não sei se está acontecendo contigo também, mas o meu, eu estou em casa, se ele me vê, ele está grudado o tempo inteiro, ele não me deixa fazer mais nada, mas o que é isso, né? A criança, como ela não vê mais os amigos, não vê mais o círculo de amizade, ela também teve todo esse outro lado de perda. A questão da sociabilização, coitadinhos. Sim, não brincar mais com criança, né? Sim. O meu tem a sorte de ter o primo, mas assim, tem muita criança que não brincou mais com criança. E aí, o nosso refúgio sempre é a mãe. Então, as crianças... Seguro. É o porto seguro, né? Não tem aquela coisa que assim, ó, tava tudo bem, a mãe chegou, a criança começou a chorar e a fazer birra. Meu Deus, isso aí acontece na tua casa? Deixa ali, vamos bater um papo aqui, né? Quem tá no Instagram, no Facebook, comenta embaixo. Não tem assim, ó, tava tão bonzinho até agora, só foi a mãe chegar. E é fato, a mãe chega, a criança começa a miar. A criança surta, mas o que é isso, né? A mãe é o porto seguro, então tudo aquilo que ela passou durante o dia, todas aquelas frustrações que ela foi segurando sozinha com ela, quando a mãe chega, ela extravasa tudo, porque a mãe é o porto seguro, é como se ela descarregasse tudo. Então, minhas mães, a culpa não é sua, não é você que mima, é um comportamento natural da criança. Da criança que vai chegar miando perto da mãe. Né? Vamos fazer o seguinte, gente, vamos dar uma paradinha para os nossos comerciais. A gente já volta conversando aqui com a Sabrina, mas nesse bate-papo gostoso de mães, deixa a tua pergunta também, deixa a tua opinião, acontece na tua casa, o que tu estás passando nessa pandemia? Vai ser um alívio as crianças voltarem à escola, sim, ou vai ser um sofrimento? Deixa aí, vamos trocando isso aí. Até.
Estamos de volta hoje aqui conversando nesse bate-papo de mãe com Sabrina Gro. Gente, segue o Instagram dela que tem muita brincadeira, tem muito conteúdo, né? E hoje a gente está gravando na quarta-feira, hoje bateu 5 mil seguidores em menos de um ano. Foi 6 meses, eu acho. 6 meses é muita coisa. Deixa aqui embaixo tá o hashtag, não é hashtag, é o @ mães que brincam. Isso, me confundi, me troquei aqui. Em menos de 6 meses já tem 5 mil. Isso aí, vai ser um pulo para 10K. Vamos ver, torcendo, né? A torcida. Segue lá, gente. E nesse bate-papo de mãe, então, vamos falar assim, né? Muita gente colocou pensamento positivo, voltar às aulas, vai dar tudo certo. As crianças, querendo ou não, acho que aos pouquinhos, claro que com cuidado, né? A gente vai saindo dessa condição de pandemia. Condição essa que muitas crianças ficaram onde? Deixa eu falar aqui, Sim. onde o meu Bernardo, nosso Bernardo, né, amor, ficou na casa da avó Sônia, do vô Léo, um grande beijo, da avó Cida, do vô Pedro, a tia Josi, que abraçaram a causa, né, porque para a gente poder trabalhar, então, assim, eu me sinto muito feliz e agradecida por ter podido deixar na casa deles, mas que muita mãe passou perrengue. Sim. Mas, assim, ali, os avós do B foram bem firmes, assim, a avó Sônia, eu acho que seguiu, né, a risca, assim, uma rotina, mas muitas vezes não é isso que acontece em casa de vó, não, né? Não, eu vou te falar que, assim, eu também tenho a sorte, né, aproveitar para agradecer vou agradecer, olha... né? Agradecer a vovó Ivete, o vovô Aldir, o vovô Arne e a vovó Marlete, que, assim, foram nossos anjos da guarda, né? Eles ficaram mais com o vovô Arne e com a vovó Marlete, depois também foram com a minha sogra, porque eles moram em Blumenau, então é um pouquinho mais difícil para deixar lá, mas, né, quando apertava aqui, a gente levava para lá e eles sempre muito prontos para ajudar. Uhum. Só que assim, né, Gi, casa de vô, o que vô tem que fazer? Mimar, né, assim, tanto na casa da minha mãe quanto na casa da minha sogra, essa foi uma coisa que coincidiu, que eles diziam assim, ai não, eu estou fazendo as vontades deles porque assim, já não pode ir lá, já não pode ir cá, já não vai para a escola, já é tanto não, se eu ficar também dizendo não aqui, os nossos foram nessa linha, né, e aí eu fico pensando também um pouco na escola, como é que isso vai ser dentro da sala de aula, porque eu converso com as mães que eu conversei, e essa foi a realidade de muitas crianças, né, então pensa que quando a gente começou foi março, e a gente achava que ia até junho. Aí chegou junho, a gente achava que ia até outubro. Meu e Deus. Assim a gente está até agora. Aquela esperança que ainda, né, sim, que não né? voltou. Eu fico imaginando, sabe quem? As professoras, os professores, porque assim, ó, querendo ou não, teve muita aula online, coisa que tinha professor que teve que aprender, que não era a realidade de muito professor, né? E aí agora encarar tudo isso, colocar tudo isso nos eixos. Sim, não, imagina, né? Todas essas crianças que foram, assim, querendo ou não, assim, saiu da rotina, né? Saiu Sim. um pouco do pulso de pai e mãe e ficaram mais com os avós, né? Aí todas elas voltando para a sala de aula, né? Com essa rotina de um ano, agora tendo que seguir regra, agora tendo que seguir horário, tendo que acordar cedo todo dia. Vai ser difícil para as crianças e eu acho que vai ser muito difícil também para os professores. Então, acho que a gente tem que ter, Gi, muita paciência para lidar com todo mundo, assim. Isso. Né? E assim, aí é importante a gente estar falando na condição de mãe, como é que tu vais fazer com o teu filho, que às vezes acordava um pouquinho mais tarde, agora tem que começar a acordar cedo, e aí vale o quê? Vale muita conversa, Sim. muito amor, muita alegria. O que a gente pode estar passando para essa mãe? Esse acolhimento, né? Porque até então, quase um ano nessa rotina maluca, que quase não teve tanta rotina assim. E agora que volta, eu acho que lidar com isso de uma forma leve, né? Dizer assim, ó, vamos dormir um pouquinho mais cedo, porque amanhã a gente vai voltar para a escola. Uma vez eu escutei de uma psicóloga falando que a escola é o segundo lugar mais detestado depois do dentista. Nossa, sabe por que isso? Jura? Por quê? Porque diz assim, ó, vai dormir agora que amanhã é o dia de acordar cedo para ir para a escola. Então, olha só como a criança vai associando. Vai associando que a escola é uma coisa muito ruim. Claro, porque tem que parar de brincar, tem que dormir, tem que acordar cedo. Sim. Então, a maneira como os pais colocam isso é fundamental para tirar essa birra, né? O que eu faço com o Gui é bem trabalhar a consequência com ele. Isso a gente usa para tudo lá em casa, né? Então, como é que você faz? Essa semana ele começou, né? Então, no primeiro dia de aula, à noite, né? Ele não quis ir dormir cedo.
se enrolou, e aí foi aquele perrengue, porque daí estava na hora e tá. E aí, no dia seguinte, eu acordei, deixei ele dormir um pouquinho mais, só que aí ele teve que fazer tudo rápido, né? Ele quase teve que engolir a mamadeira para a gente poder chegar no horário da escola, a gente chegou em cima do horário, foi aquele estresse já de manhã cedo. Sim. Aí, à noite, eu falei, aí indo para o carro, eu disse, não, Gui, hoje acho que não foi bom, depois à noite vamos tentar fazer diferente. Aí à noite eu conversei com ele, porque eu acho que sempre que tu traz a criança junto, né, para ela fazer a tomada de decisão junto contigo, dentro das tuas condições, eu acho que isso não é deixar a criança mandar na casa. Eu acho que sempre que a gente faz com que eles tenham um entendimento do que vai ser melhor, tanto para eles quanto para a relação da casa, eles também compram essa ideia de um jeito diferente. Então eu falei para ele, olha só, você pode escolher, né, porque ele não queria dormir de novo. Eu disse, então você pode escolher, ou você dorme um pouquinho mais tarde, e amanhã de manhã vai ser difícil, você vai ter que fazer tudo correndo, né? O que nós vamos fazer? Não, eu falei assim, o que nós vamos fazer amanhã, Gui? A mãe deixa você dormir um pouquinho mais, aí você faz tudo rápido, ou a mãe chama você um pouquinho mais cedo, você assiste um desenho em casa, toma um leitinho, aí fiz toda aquela coisa assim gostosa. Para consciência, né? Porque daí a criança vai pensar nisso. Daí assim, ó, claro, é uma questão de firmeza tua, sim, mas assim, fazendo ele pensar. E aí a escolha, aí ele disse, eu quero fazer com mais calma. Eu disse, então, hoje a gente vai ter que dormir mais cedo. Aí na hora de dormir ele começou a se enrolar. Aí eu só falei para ele, lembra que você escolheu acordar mais cedo, então se você ficar se enrolando, amanhã vai ser difícil, porque eu vou te chamar. E aí eu fico com a firmeza, né? Então acho que de início tu traz ele junto, e depois seja firme naquilo que vocês decidiram juntos e naquilo que ele escolheu. Eu acho que esse é o pulo do gato, assim, ser firme, né? Porque assim, é justamente essa questão, de repente, estava mais assim, com vó, agora fazer a rotina acontecer, e aí vai precisar de firmeza, né? Vai precisar de firmeza, e eu acho que uma coisa que a Pro do Gui me ensinou é em a gente preparar a criança. Então, você já vai falando assim, já vai para casa fazendo o roteiro. Olha, quando a gente chegar em casa, você vai tomar banho, depois vai fazer, aí já monta o roteiro da rotina que você quer propor, né? Aí tem coisas que ele vai aceitar e tem coisas que não. Então, faz essa negociação com a criança, e aí, mas tenha firmeza naquilo que vocês escolherem. Eu acho que isso ajuda muito a não ficar aquela coisa... Mandar 50 vezes tomar banho. Mandar 50 vezes tomar banho, né? Ô, Bernardo. né, mães? Acontece isso. Vai tomar banho, vai escovar o dente, vão dormir. E aquela ladainha toda, ser mais enfático, dizer assim, ó, às vezes funciona assim, ó, é a última vez que eu vou mandar tomar banho, senão você vai dormir sujo, aí é pronto, né, porque assim, poxa, cansa também, né, e assim, ó, como a gente estava falando daquele comecinho, que a gente ficou muito dentro de casa, sem passear, as mães, meu Deus, vamos bater o papo, bate-papo de mãe, assim, para fechar esse segundo bloco, que as mães ficaram o quê? Fazendo comida praticamente? Sim, a gente teve que ficar dentro de casa, cuidando das crianças, e assim, criança come, né? Vamos falar a verdade, né, gente? Porque eu vou te contar, né? Era o tal do lanchinho das 10 horas ao meio-dia, daí o lanchinho da tarde, aí chegava às 6 horas, uma frutinha, né, mãe? Sim, né? sim. Gente, a gente passava o dia. 8 horas da noite, mãe, eu tô com fome, vamos comer um ovo, daqui a pouco vamos comer não sei o quê. Não, e o almoço, que não tem fundo. E o almoço da escola é aquele banquete, né? Tem opções. Quando o Guilherme chegou para o almoço de casa, ele falou, só tem isso, mãe? Posso com isso? Só isso para hoje? Mas é bem desse jeito. Vamos fazer o seguinte, dar uma paradinha, a gente vai voltar a falar agora um pouquinho mais desse olhar para a mãe, né? Porque afinal as coisas estão se encaminhando. Espera um pouquinho que a gente já volta, depois do comercial a gente continua aqui.
estamos de volta hoje aqui conversando com Sabrina Groh, Mães que Brincam, e a gente vai bater um papo, continuar aqui, né? Agora um pouquinho mais para o olhar da mãe, né? Porque parece assim que a coisa está se encaminhando, as crianças devagarinho vão voltar para a escola, algumas ainda têm a situação de aula online, outras já vão, os filhos já irão ficar todos os dias na escola, né? Mas esse olhar que a gente vai conseguir voltar um pouquinho mais para a mãe, porque teve muita mãe que bateu desespero. Sim. Pode falar. E a gente ainda estava conversando, né? Eu costumo muito falei isso no início também, a mãe, ela é o centro da casa, né? Então, se a mãe está bem com ela, né? Acho que agora o que a gente queria colocar é esse olhar assim, deixa todo mundo de lado, e eu acho que tá na hora agora, já dá tempo, né? Da gente olhar um pouquinho para si. Porque eu penso o seguinte, gente, eu acho que se você como mãe, se você como mulher, você está bem, né? Não é questão de estar gorda, estar magra, não é isso. Mas é questão de você se olhar no espelho, você se gostar, você se cuidar, passar uma maquiagem, cuidar do cabelo. Assim, acho que às vezes só o fato de fazer a unha uma vez por semana já dá um up no seu alto astral, porque a gente passou o ano inteiro nessa muvuca de vai para a escola, não vai para a escola, aí trabalha e vai para casa, e aí tem que ajudar na aula em casa, porque a gente se transformou em professora junto. Sim. Foi uma loucura, né? Sim, sem contar as crianças também, né? Assim, que nervoso para estar nessa aula online, e a mãe tem que dar conta desse psicológico, que acaba consumindo ela também. Sim, e ela vai se deixando de lado, né? Por isso agora é tempo e é hora de olhar para essa mãe, para aquela mãe que está paradinha, que se olha no espelho e de repente, mas eu não era assim antes da pandemia, como é que está o seu corpo? Aumentou o peso? Não. Então é tempo de correr atrás. Fala aqui pra gente, quem foi que ganhou uns quilinhos aí? Porque eu ganhei. Eu também. Eu achei e eles não foram embora ainda, né? É uma coisa assim, porque querendo ou não, mexeu com o emocional das pessoas e acabou esse desejo que não foi para lado nenhum, às vezes foi para comida. É porque era a única coisa que dava para fazer, fazer comida e comer em casa, ou pedir uma comida legal para comer em casa, era a única coisa que dava para fazer. Sim. Né? Então, assim, eu penso que é o que eu digo, assim, não é questão de estar magra ou estar gorda, mas é a questão de você estar se gostando, porque... Tem uma frase que eu gosto bastante, que a autoestima independe de beleza. A autoestima é tu te gostar do jeito que tu é, mas te cuidando, né? E não é nem comparar com a outra mãe ou com a outra fulana, não, é estar bem consigo mesma. Sabe que eu comecei a fazer, eu sou estilista da Varuski também, né? E ano passado eu comecei a fazer roupa para plus size. Quando isso veio para mim, eu pensei, meu Deus, né? O que eu vou fazer? Amei fazer, porque, gente, elas têm uma autoestima lá em cima, tá? Isso. Lá em cima, de assim, não, eu posso também, essa coisa, existe um movimento de aceitação do próprio corpo, né? Sim. Então... Sim, para tirar a gente daquela condição de capa de revista que tem todo mundo ser igual. Né? E às vezes tu pega uma magrinha que tem uma gordurinha assim e diz assim, ai meu Deus, que meteu... Não, e às vezes a plus size, ela tá lá top de linha falando autoestima. E ali eu entendi, Gi, que é muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. É muito mais aquilo que a gente se sente e aquilo que a gente, a postura que a gente assume, né, do que o nosso corpo em si. É claro que tem a questão de saúde, né? É o que eu digo assim, o posicionamento do que é ok para você, ele é seu, né? Então, eu penso que se a mãe se sente assim, ela já vai ficar mais legal para o marido. Oxe, né? Já vai esquentar a relação. Já dá um negocinho lá com o marido já fica feliz, já brinca mais com a criança. E tudo gira, né? Tudo gira. Tudo é energia, né? Sim. Porque realmente, tu pega a lembrança de uma mulher braba dentro de casa, quebrando tudo, gente, não é legal. Quem é que gosta de chegar em casa? Com uma mulher assim, com uma mãe assim, que tá voando brinquedo e criança por aí afora, porque não é fácil. Não é fácil, assim, ó, a criança, ela acaba testando você, né, porque assim, ela também quer fazer outras coisas, e também ela fica testando para ver até qual é o limite que ela vai te levar ou não, né? Sim, então, se a gente colocar para a criança que o limite é quando eu tô gritando, ela só vai te obedecer quando você gritar. Sim, né? Então, uma coisa com palmagem, não vai entrar na questão de bater ou não bater, mas se tu acha que o limite do teu filho é só com uma cintada, uma chinelada, uma palmada, e tu não consegue conversar, tem que rever os conceitos, porque é só ali que vai parar.
né? Assim, eu acho que ela te testa muito, acho que é bem isso, assim, é o teu limite, né? Lá em casa, é como eu digo, eu trabalho muita consequência, né? Então, o Guilherme não obedeceu, não, por exemplo, cheguei na avó e eu vejo que o negócio está tenso, porque a avó, para ajudar, ainda dá uma escondida, né? Vou defender, né? Não sei se aí também é assim, mas ele dá uma escondida, né? E aí, mas eu já vejo na carinha deles, assim, se aconteceu alguma coisa, um me conta, eu vou descobrir. Daí acontece tal. Aí eu falei, não, então agora você já sabe. Não preciso nem brigar. Vai chegar em casa, não tem televisão, né? Colocar, tipo assim... jogar alguma consequência, né? Então, assim, aí os graus da consequência vão aumentando, né? Se no dia seguinte acontecer de novo, daí é sem televisão e também sem o celular. Aí, se acontecer de novo, daí é sem televisão, sem celular, e aí vai dormir sozinho, que daí é o fim da picada, não ganhar a historinha antes de dormir. E aí dá assim, até eu fico com o coração... Porque né? Dói, às vezes, a gente ser rígida também dói, mas só que é importante porque daí cria uma criança dentro de limites. O meu limite termina onde começa o teu. Exatamente. Então é de pequeno que a gente tem que... pai e mãe é para educar, e é para isso, né? Mas e a mãe? Só para fechar o nosso bate-papo gostoso, porque a gente passaria horas conversando aqui. Então, é isso, a mãe tem que começar a olhar para si, se ajeitar, se cuidar, na alimentação que eu falo tanto, na academia que eu falo tanto, né? Porque, assim, ali é a condição, tu começa hoje, a condição de como é que tu vai estar, por exemplo, quando teu filho estiver se formando. Sim. Tu vai estar com saúde, tu vai ser aquela mãe que vai dançar a valsa com o teu filho, ou vai ser aquela assim, me deixa aqui que eu tô com dor por tudo. É hoje que começa a questão da saúde. Fizesse o post hoje ainda, que eu vi. Fiz né? hoje. Achei ótimo, é bem isso, assim, é plantar hoje para colher lá na frente. Como é que eu quero me ver assim como mãe, como vó dos meus netos? Eu quero ser aquela assim, para que a avó não consegue. Ou tu vai ser aquela que topa tudo, aquela que tem disposição. E tu começa a plantar isso hoje, cuidando de ti, cuidando da alimentação, fazendo exercício, né? E sabe uma coisa que a Gênesis Suave, que é minha terapeuta, ela está sempre junto comigo também nas lives. Ela fala que a gente, quando se torna mãe, a gente abraça super a causa, porque a gente se encanta com isso tudo, né? Com todo esse mundo, só que a gente acaba esquecendo de ser mulher. Né? Então, assim, como é importante, isso aconteceu comigo, tá? Até os 3 anos do Guilherme vivi só Guilherme, né? E eu realmente procurei ela para me encontrar de novo, porque eu me entreguei tanto que eu me perdi, né? Então, assim, hoje, como é gostoso, assim, eu poder fazer uma coisa para mim, também poder ter meu momento com o Guilherme, não é que a gente não vai ficar com as crianças, mas é que qualquer coisa que a gente faz fora disso, a gente fica com culpa. Né? Verdade, e não é isso. Então, assim, eu não vou fazer meu cabelo porque, meu Deus do céu, né? Vai levar 3 horas. Longe, coisa, mas é preciso porque tu vai te sentir bem com aquilo. E é igual a história da criança, eu falo isso porque eu tive depressão pós-parto, eu consegui colocar o Bernardo 1 ano e 9 meses na escola, e aí quando eu deixei o primeiro dia, chorava, ele estava bem, até um certo ponto, quando ele começou a perceber, assim, a sentir que a mãe estava mal, a Grazi disse para mim assim, vai, porque eu não estava ajudando, e isso acontece com muitas mães agora, de repente, não que tenham tido depressão pós-parto, mas esse apego que não deixa a criança ir e o filho precisa ir. O filho precisa, a gente não pode achar que o filho é nosso, né? A gente tem que, eu acho que, às vezes, quando vem a criança, a gente fica com ciúme, às vezes, que uma avó vai trocar fralda. Gente, eu acho que a gente está negando amor para eles, né? Quando a gente não deixa o nosso filho ser partilhado com outras pessoas, os mais próximos, os que a gente sabe que amam, a gente está negando amor para eles. É um egoísmo até, né? É um certo egoísmo que às vezes precisa ser tratado. Tem um fundo, com certeza, emocional ali que não te deixa esse momento de amor compartilhado ser vivido, né? Sim. E essa coisa do deixar na escola, também aprendi com uma pro do Guilherme. É história de vida, né? Quando o Gui tinha 2 aninhos, ele passou umas 2 semanas, assim, a primeira semana foi show. A segunda semana ele não queria mais ir. E isso pode ser que aconteça na sua casa também, porque aí o que acontece, tá? Primeira semana é novidade. Aí ele matou a saudade dos amigos, aí agora ele entrou na rotina, entendeu que vai ter que seguir as regras, na segunda semana não quer mais ir. Aí vai começar a chorar, vai começar, né? Então, esse é um momento da gente... Eu comecei a deixar o Guilherme na porta da sala com um pesar, assim, porque, tadinho, ele vai ter que ficar.
Tudo isso ele sente. Tudo. Aí o que acontece? Aí ele já pegou aquele gancho, né? E começava a chorar. Aí ficava aquela coisa. Daí a Pro também me chamou num canto e ele falou: Sabrina, deixa ele com firmeza, alegre, feliz e vê se ele não vai mudar. Muda. Gi, foi que nem virar uma página. Muda. Então, assim, é para você que de repente está começando a deixar o filho na escola, está sentindo isso, até depois desse ano todo, começa a fazer dessa forma e dizer que vai ser muito legal, que vai ser muito bom, que com certeza muda tudo. Ficamos por aqui, então, porque se deixar, amiga do céu... Ai, tem umas coisas para falar, né? Meu Deus, se deixar, isso aqui vai longe, isso aqui vai. pode ter o segundo, né? E assim vai. Gente, ali, ó, sigam a... Como é que é? @ meu Deus, Gisele, que briga com esse @ com esse hashtag, @ Mães que Brincam, Sabrina Grow, tem muita brincadeira, tem muito conteúdo para você seguir. Ficamos aqui, deixa eu te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer, adorei, amei. Muitas pessoas amei ter vindo. Precisam te seguir e aprender essa leveza da maternidade, do brincar. Tá bom, gente? Ficamos aqui no oferecimento de Lemos Esportes e Movimente Academia. Um beijo no coração de vocês, até sexta que vem. Cuide-se, saúde, o seu bem mais precioso.